Todos compreendem que sem as árvores não poderiam respirar, que sem as águas não poderiam viver, que sem os animais não haveria equilíbrio no planeta. Mas poucos compreendem que aqueles que não aprendem com o espírito das árvores não alcançam a elevação. Aqueles que não vivem em si a pureza das águas jamais encontram a sua origem, jamais retornam ao Criador. E os que não aprendem com o amor e com a doação dos animais jamais desenvolverão em si o amor crístico e não poderão ser parte da concretização dos planos de Deus para esta raça. Há mais de 30 anos foi fundada a nossa primeira comunidade Luz, aqui no sul de Minas Gerais, no Brasil, na zona rural de uma cidade pequena, região de cultivo de café e criação de gado, em terras que em outros tempos serviram para outros fins. Ali cresceram algumas árvores que acompanharam as transformações dessas terras, o nascimento e o desenvolvimento da comunidade. Árvores que nos receberam e que ao longo desses anos, silenciosamente, protegem e inspiram o caminho evolutivo das milhares de pessoas que passam por aqui. Hoje, o nosso programa será especial. Será um programa de gratidão, onde vamos encerrar o ciclo desse ano que passou com uma homenagem àquelas que chamamos de árvores guardiães. As chamadas árvores guardiães são aquelas que se destacam dentro do reino vegetal porque realizam uma tarefa espiritual específica, sustentam a vida natural ao seu redor e, ao mesmo tempo, se comunicam conosco de forma intuitiva ou silenciosa através da sua presença. São árvores que nos inspiram a sermos diferentes, que nos conduzem à elevação, à verticalização da nossa consciência em direção a Deus, auxiliando em nossa evolução, ainda que muitas vezes não percebamos isso. Essas árvores não apenas cumprem o papel natural e espiritual que o reino vegetal desempenha como um todo no planeta, mas também estão colocadas em lugares físicos que manifestam uma tarefa espiritual ou que cria condições para que essas árvores tenham seu papel de unir céu e terra potencializados e favorece que elas desenvolvam sua missão espiritual e aprofundem nela de uma forma diferente. Quando começamos a construir comunidades dedicadas a uma vida sagrada, que buscavam a transformação e a elevação da consciência humana, uma das primeiras coisas que percebemos foi que não estávamos fazendo isso sozinhos. Além de todos os impulsos e ajudas espirituais, aqui na Terra também contamos com um apoio, uma companhia, um auxílio dos reinos da natureza, de uma forma especial das árvores, que nos receberam e nos acompanharam desde o princípio e ao longo dos últimos 30 anos, viveram a experiência de serviço mútuo conosco. Se nós não formos atrás dessa raiz, desse mundo invisível, desse mundo imaterial, dessa vida superior, nós vamos realmente viver muitas dificuldades, porque não vamos compreender mais nada. Não podemos ver, compreender nada do plano físico circunscrito ao plano material. Temos que buscar as raízes de tudo no plano invisível, no plano espiritual. Nesse mundo de transição que vivemos e que perdeu todos os valores, todos os referenciais internos. Os valores superiores, um mundo que nega simplesmente a presença, a manifestação do Espírito,
isso realmente nos torna muito vulneráveis a tudo que vivemos nesse mundo. E o mundo, fechado a essa realidade, é um mundo que está em crise, um mundo que se desmorona a olhos vistos. Fomos desviados grandemente da compreensão daquilo que é o papel do reino vegetal na criação. Nós imaginamos um reino vegetal apenas para produzir oxigênio, apenas para produzir madeira, apenas para produzir frutos, apenas para produzir matéria-prima para essa sociedade material, consumista, que nem suspeita de uma presença superior do reino vegetal entre nós. Que essa presença do reino vegetal como algo vivo, com uma consciência viva, com uma consciência que trabalha diretamente com as energias superiores, com a presença divina na criação, para a nossa formação ocidental, é algo impensável, é algo que, à primeira vista, podemos até rejeitar. E aqui fica uma advertência. Diante de um conhecimento superior, diante de um conhecimento desconhecido até então, nós devemos ter uma atitude mais madura, porque senão não saímos do patamar onde nos encontramos. Ficamos sempre no mesmo patamar e não evoluímos em consciência ou evoluímos de uma forma muito lenta. O universo gira, o universo vibra todo o tempo e nós aqui ficamos retidos em conceitos, em preconceitos, em informações arqueológicas, de tão mumificadas que estão, e não avançamos na compreensão daquilo que é a presença dos reinos entre nós. E essa presença do reino vegetal como mediador, como elo entre o céu e a terra, é algo que precisamos realmente absorver mais. E diante de uma informação dessa, não recusamos e não simplesmente absorvemos. Colocamos aquilo na consciência e deixamos que a energia própria dessa informação, desse impulso, penetre profundo no nosso ser e dentro do nosso ser, invisivelmente, se manifesta, se desdobra, se germina, cresce e vai fazendo aos poucos a transformação de dentro para fora da nossa consciência. Para compreender melhor o trabalho das árvores guardiãs, é importante compreender o trabalho espiritual que o reino vegetal realiza como um todo. O reino vegetal presta um serviço através de sua doação e irradiação de amor em nível sensorial, porém de forma pura e imaculada. Nutrem, sustentam e curam os seres de outros reinos da natureza. Exalam aromas harmonizadores, buscam incessantemente a luz e expressam elevados padrões de beleza. O bom relacionamento entre os homens e as árvores expande os dons tanto do reino humano quanto do vegetal. Se a atitude dos homens diante das árvores estiver livre de vibrações grosseiras, estimulará a consciência futura dos reinos e ajudará na formação de uma vida impregnada do sagrado, sem os traços agressivos que ainda existem nos reinos da natureza de hoje. Por isso, quando começamos a servir os reinos, nesse caso, a cuidar das árvores, vamos permitindo que elas desenvolvam padrões de vida mais elevados, desenvolvam o seu potencial espiritual de uma forma mais plena. Ao mesmo tempo, quando elas cumprem esse papel espiritual, nos levam a que também nós possamos alcançar níveis mais profundos e verdadeiros da nossa expressão como seres humanos, como filhos de Deus. Atualmente, a expressão do reino vegetal
é uma das mais puras encontradas na superfície da Terra. É o reino que mais cumpre o propósito de sua existência neste planeta. E só não chegou à maior plenitude por causa da densidade do psiquismo terrestre. Porém, no reino vegetal, existem espécies que se afastaram da meta evolutiva e que propiciam a corrupção de seres humanos. Mas como em toda a vida planetária, o reino vegetal também passará por uma purificação para desenvolver qualidades superiores. E aquelas espécies que não correspondem com o propósito evolutivo do planeta deixarão de existir. Vamos agora conhecer algumas das árvores guardiãs, que estão na área da comunidade Luz Figueira e em seus arredores. Observando e contemplando com gratidão essas nossas irmãs menores, poderemos sentir em nosso coração o que é uma árvore guardiã. Por exemplo, a Sibipiruna, que recebe todos os peregrinos que vêm ao encontro da comunidade e também protege, ampara e cuida da Vila da Estação de uma forma silenciosa. Está ali abraçando com seus galhos todos os que estão ao seu redor. E na primavera, suas flores dão uma mensagem de alegria e de elevação. Hora de buscar a luz. Seguindo o nosso caminho, ingressando na comunidade, temos a figueira e a maçaranduba, uma ao lado da outra. A figueira foi quem inspirou o nome da comunidade, quando em 1987, durante uma visita a essa região, em busca do local da comunidade, um raio caiu sobre ela. Em uma explosão de luz sinalizou que aqui era o local onde a comunidade deveria se estabelecer. Apesar do que aconteceu, a figueira está viva até hoje, recebendo sempre muitos cuidados e muito amor, e tem nos inspirado nesses mais de 30 anos sobre a perseverança diante dos desafios. Também forma o grupo das árvores guardiães o Guapuruvu, presente na Casa do Peregrino, no Centro Mariano, os grandes eucaliptos, que estão por toda a comunidade, criando uma aura de proteção, de elevação, de paz, a palmeira imperial, que nos transmite retidão, elegância, respeito. A cássia rosa, que está em frente ao salão que hoje é sede da Juventude pela Paz e um dos estúdios de Misericórdia Maria TV, inspirando e protegendo o trabalho que se leva adiante nessa área da comunidade. O jacarandá está aqui desde o princípio e servia de mourão para uma cerca quando nós chegamos. Apesar de todo o sofrimento que viveu, hoje nos inspira a superação e a fazer das nossas aparentes deformidades verdadeiras expressões da beleza divina. A paineira rosa, que se encontra na área de um dos monastérios, nos inspirando a buscar a Deus no próprio interior. O jequitibá branco, uma das árvores mais antigas da comunidade, que também já estava aqui quando chegamos, e que ao longo dos últimos anos nos ensinou muito sobre o serviço e o diálogo com o reino vegetal. O jequitibá rosa, que está em uma área de cura da comunidade. O sansão do campo, que está ao longo de toda a comunidade, criando uma cerca viva, expressando a proteção e a harmonia. O ipê amarelo, que nos recebeu na comunidade e que um dia, sob uma forte chuva, caiu e quebrou, mas apesar de não ter ficado nada da sua expressão majestosa, de seu tronco começou a sair um novo broto, que persistente está se elevando novamente, nos dando também um grande exemplo de renovação e força para sempre recomeçar. Além deste, por toda a comunidade e pela região, os ipês reluzem na primavera e nos trazem uma alegria especial. Temos o grande templo das árvores, onde foram plantadas árvores de grande porte, com espaço suficiente
para que elas possam crescer e se expressar sem precisar competir umas com as outras, pelo tamanho de sua copa, como às vezes acontece nas florestas. É um local que ofertamos ao reino vegetal, para que ali essas árvores possam viver uma experiência evolutiva diferente. E por último, temos os juníperos do Jardim das Pleiades, um jardim que foi criado com o mesmo formato das 9 estrelas mais visíveis da constelação das Pleiades, com a simples intenção de refletir na Terra a beleza do céu. Por ter cumprido sua parte no plano evolutivo, o reino vegetal construiu na Terra um canal de interação entre matéria e os níveis internos da existência. Com esse trabalho sublime e oculto, facilitou o alinhamento entre forma e essência. É por isso que no programa de hoje queremos não apenas inspirar a todos vocês a terem um olhar diferente para com as árvores, mas também e sobretudo agradecer às árvores guardiãs e todas as árvores do mundo pelo serviço incondicional e silencioso que prestam a este planeta. Que a humanidade reaja e não se autodestrua mais. Tampouco destrua seus irmãos menores, neste caso o reino vegetal, nem seus elementais, devas e anjos, que em sua quietude e silêncio guardam e protegem sua evolução como raça e como consciências.